Começando a gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voyager, e a aula de hoje nós vamos falar sobre origem real. Só para um breve recordatório, origem real é aquela na qual eu não consigo ver com os olhos nu. Como é que eu falo olho nu em espanhol? Simple vista. Não consigo enxergar simple vista. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer duas coisas. Tem que cortar o preparado e tem que usar um microscópio. Se eu não fizer isso, eu não consigo enxergar o núcleo, tá? Então, pronto. Isso aí é primeiro ponto, tá? Então, a gente vai começar falando E outra coisa que está atrelada à origem real, enquanto que origem aparente, a gente vai falar de onde aparentemente eles nascem, na origem real a gente vai falar de núcleos. Então, todas as abreviações, se vocês verem N alguma coisa, é porque significa núcleo, 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 núcleo. E você já sabe que quando a gente fala núcleo, a gente está falando de substância gris, tá? Coisas importantes aí, conhecimentos básicos, elementares, que as pessoas têm que dominar sobre a introdução dos pares craniais, né? Então, tem que diferenciar o que é origem real, origem aparente. Então, já estou dando alguns desses elementos. Então, vamos começar falando das origens, porque aqui a gente vai falar de origens, não é uma só, tá? Então, terceiro par cranial, que é o óculo motor, todo mundo sabe que é o óculo motor, ele está localizado a nível do mesencéfalo. Se eu fizer aqui, ó, se eu traçar aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que eu estou pintando é o mesencéfalo. Vou pintar de novo porque eu acabei pintando um negócio ali que eu não podia ter pintado. Pronto. Agora deu certo. Agora estou mais feliz. Perfeccionismo. Aí o que acontece? Então, tudo isso aí que eu estou marcando, ou seja, essa partezinha aqui, ó, eu vou marcar, eu vou botar uma flechinha aqui, ó. Tudo isso aqui é mesencéfalo, tudo que está dentro dessa estrutura aqui é o mesencéfalo, certo? Então, o que a gente tem no mesencéfalo? Olha só, a gente tem do terceiro par cranial, núcleo somatomotor, que é esse primeiro aqui, ó. Eu vou botar uma setinha aqui, ó, vermelhinha nele, e depois quem vem logo atrás é quem? Ó, núcleo írido constrictor, tá? Então, eu tenho dois núcleos. Então, eu vou falar e olha só, a referência que a gente tem anatômica desses dois núcleos é o quê, ó? Prestem bem atenção agora, ó. Olha aqui, ó. Estou passando uma linha azul aqui. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Isso aqui e essa linha azul. Peraí, não vou porque senão tá pintando em cima do que eu quero mostrar. Ó, essa setinha aqui, ó, que vai ser bem importante, ó, para vocês, ó. Essa setinha. Esse primeiro abultamento é o colículo. É o colículo que vocês estão ouvindo falar o tempo todo, que nesse corte a gente consegue apreciar melhor, que ele está na parte posterior, tá? Tem o anterior, posterior, tá? Só para ficar bem visualizado aqui, ó, nós estamos analisando essa partezinha aqui, que está na cara posterior do tronco encefálico, certo? Então, o que acontece? Olha só, como é que eu vou falar, então, da origem ao terceiro par cranial? Depois que eu tenho entendimento básico dessas coisas que eu já falei, eu tenho o núcleo somatomotor, que está a nível do colículo superior, tá? Nível dos colículos superiores. Atrás do núcleo somatomotor, eu vou ter o núcleo írido constrictor. E aqui vai um macete aqui para vocês poderem interiorizar isso no coração de vocês, tá? Sempre quando vocês enxergarem isso aqui eu já coloquei de padrão, tá? Ó, peraí. Sempre quando vocês enxergarem isso aqui que está na volta do núcleo vermelho, significa que é um núcleo motor. Quando tiver um círculo abrangendo, ó, o nome do núcleo e o círculo é verde, é porque o núcleo é vegetativo, tá? Então, já é um macete, já estou usando o código de cores para vocês baterem e olhar. Você falou que quando está com contorno vermelho, o núcleo é motor. Pronto, já estou falando que o núcleo somatomotor é um núcleo motor e o núcleo írido constrictor é um núcleo vegetativo. Esse núcleo írido constrictor também pode ser chamado de núcleo Edinger-Westphal. Vai dizer, nossa, isso agora complicou a minha vida. Não, está aqui, ó, filho, já coloquei aqui, ó. Já deixei marcadinho para você, que é só para você ler. Então, o núcleo írido constrictor eu posso chamar de núcleo Edinger-Westphal. Se esse núcleo for estimulado, ele vai produzir mioses. O que é mioses? Contração pupilar, certo? Então, mais uma vez, a origem real do terceiro par cranial vai ser quem? Núcleo somatomotor,
núcleo iridoconstrictor. Por isso que aqui a marcaçãozinha aqui, ó, eu sempre digo, esse aqui é o nosso mata-burro de cada dia, ó. Isso aqui vai sempre nos indicar o número de núcleos que eu tenho, tá? Então, já estou dando uma prévia para vocês do que vem por aí. Certo? Então, esse aqui é o terceiro par cranial. Vamos passar para o próximo. Núcleo troclear ou patético. Núcleo troclear ou patético. Olha só. Aqui eu já vou ensinar uma regrinha ouro para vocês, tá? Você sabe que regra ouro é uma delicinha, porque ela salva a sua vida em vários momentos. Então, olha só. Deu branco. Wilson, não lembro o nome da porcaria do núcleo. Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, ó. Nome do par cranial, ó. Você sabe o nome do par cranial? Pronto. Aí você vai adicionar na frente do nome, você vai botar assim, ó. Núcleo. Ou seja, núcleo mais o nome do par cranial. Pronto. Já vai dar certo. Deu certo. Ou seja, aqui a gente vai falar, ok, é o quarto par cranial, o quarto par cranial não é o troclear, então é o núcleo do nervo troclear. Pronto, olha só. Fichinha. Chuchu beleza. Chuchu beleza, tá? Então, essa aqui é uma das formas que eu tenho. Assim, vocês vão ver que dentro dessa regra ouro ainda tem uma variante, mas eu vou explicar a variante mais no início. Mas, tipo assim, deu branco, professor, é o núcleo do nervo troclear. Vai acertar, certo? Vai acertar. E esse núcleo, mais uma vez, o que acontece? Se tem uma setinha vermelha aqui, quer dizer, se tem um contorneado vermelho aqui, ele indica que o núcleo é motor. Então, vamos lá. E outra que ele está localizado no mesencéfalo também, tá? Então, assim como os dois núcleos do terceiro par cranial, o somato-motor e o iridoconstrictor, o núcleo do nervo troclear está localizado no mesencéfalo. A nível de quem? Olha só, aí ele já está a nível de outra estrutura, que a gente vai ver aqui, ó. Ele está a nível de quem? Olha só, colículos inferiores. Olha só, ele está a nível dos colículos inferiores. Enquanto que o terceiro par, ele está a nível dos colículos superiores, o quarto par cranial está a nível dos colículos inferiores, tá? Então, importante ter isso bem claro e saber de onde é que está vindo as coisas, certo? Pronto, maravilhoso. Então, terminamos de falar da origem real do quarto par cranial. Quinto par cranial, pronto. Aqui eu tenho que adicionar mais uma coisinha. Lembra que eu tinha falado para vocês da primeira regra ouro, que eu não sei o nome do núcleo, mas se eu sei mais ou menos ali, eu coloco o núcleo do nervo tal, pronto, vai dar certo. Aqui, o que acontece? Quando, à medida que vai avançando, por exemplo, vocês vão ver que tem alguns núcleos que vão ser assim, ó, vai ser núcleo, eu vou botar N núcleo, mais a ubicação, onde é que ele está localizado, ou seja, ubicação, mais o par cranial, mais o PC, que é o par cranial correspondente. Então, olha só, o que eu preciso ter em conta? O que eu preciso ter em conta? Então, preciso ter em conta o nome do núcleo, o núcleo, a localização do núcleo e o par cranial. Pronto, tranquilo. Isso aqui vai dar certo na maior parte das vezes, tá? Isso aqui nem sempre dá certo. Ou seja, é uma regra de ouro que ela te ajuda bastante, tá? Mas ela não é definitiva. Eu queria muito que ela fosse definitiva. Mas é que tem alguns núcleos que vão receber alguns nomes específicos e é por isso uma das razões que eu amo o trigêmeo, né? Quem me conhece sabe que eu amo o trigêmeo de coração, com toda a força do meu ser. Então, ele é cheio de frescura. Então, olha só, o trigêmeo, o que acontece? Então, o trigêmeo, olha só, ele tem núcleos no mesencéfalo. Eu vou cortar aqui para vocês só verem aqui, ó. Então, daqui para cima é mesencéfalo, certo? Aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui agora, vou cortar aqui de novo, ó. Corto aqui de novo. Aí, olha só. Daqui para baixo, da setinha que eu vou botar aqui para baixo, é bulbo, certo? E no meio eu tenho a ponte. E aí, agora, o que acontece? Eu vou botar com a setinha amarela para vocês verem o que faz parte do núcleo do trigêmeo, ó. Então, toda essa parte de azul anil aqui, ó, é trigêmeo. É trigêmeo, isso é trigêmeo, isso é trigêmeo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho, o que eu posso avaliar aqui dessa imagem? Primeiro, que o trigêmeo tem núcleos no mesencéfalo, tem núcleos na ponte e tem núcleos no bulbo, tá? Isso é o que está dizendo no livro. Depois eu vou fazer uma parte aqui, porque o entendimento do professor que é de neurologia da faculdade, ele tem outro entendimento, mas eu vou dizer exatamente o que está no livro. Depois eu faço uma parte para vocês verem o que o professor vai falar que é e como é, assim, eu vou falar tudo,
e daí depois eu vou falar a forma que o professor quer que vocês falem. Então, o trigêmeo, o que acontece? Ele vai ter um núcleo mesencefálico, e a gente vai usar então, o núcleo mesencefálico do trigêmeo. Aí a gente vai pegar o núcleo que está no bulbo, que é esse aqui, ó, deixa eu passar, ó, então, o núcleo mesencefálico do trigêmeo é esse aqui. O núcleo bulbar do trigêmeo é esse aqui, que eu estou passando o mouse, tá? E aí eu tenho dois núcleos na ponte, tá? Dois núcleos na ponte. Eu vou ter o núcleo sensitivo principal e eu vou ter o núcleo motor do trigêmeo. Percebo que ele já não está seguindo aquela regrinha lá de localização, porque ele tem um nome específico. Porque, olha só, ele vai ser a confluência o núcleo sensitivo, ou seja, vai pegar a confluência de tudo que está chegando nele aqui e vai trazer para cá, certo? Pronto, isso aqui é importante. Tá? Então, ele vai receber. Ele pode receber e mandar para cima, pode receber e mandar para baixo, isso depende, tá? Depende do qual for o estímulo sensitivo que ele vai receber. Tá? E aí, o que acontece? Então, fica claro aqui que a gente tem que ter ideia. Olha só, o núcleo motor do trigêmeo, ele também pode ser chamado de núcleo mastigador, tá? Núcleo mastigador. Por quê? Porque ele vai dar inervação para os músculos da mastigação. E aí eu vou falar pela primeira vez isso, mas é uma das coisas que eu mais vou repetir durante o ano inteiro. Núcleo mastigador, ele vai dar inervação pro temporal, masseter, pterigoideu medial e pterigoideu lateral. Esses são os músculos que vão ser destinados o trigêmeo. O trigêmeo vai mandar. E vai ser a rama V3 do trigêmeo, que vai dar inervação para os músculos da mastigação, certo? Então, repetindo mais uma vez, eu tenho o músculo temporal, masseter, pterigoideu medial e pterigoideu lateral, certo? Lembrando que pterigoideu é a forma como a gente fala em espanhol, pterigoideu. A gente omite o P, mas é escrito pterigoideu, pterigoideu. Mais falado, a gente omite o P e fala pterigoideu, tá? Mas escrito tem um P, tá? Isso aí é importante, tá? Pronto, isso aqui é o que a gente tem falado do trigêmeo. Agora, o que acontece? Eu vou fazer algumas considerações aqui, porque é isso que o professor falou e me estranhou. Eu não tive a oportunidade ainda de falar com o professor, mas depois, em algum momento, vou tentar entrar em contato com ele para dizer por que ele está fazendo assim, por que ele tem essa perspectiva. Para o nosso professor de neurologia, quer que vocês falem unicamente que tem dois núcleos, o trigêmeo, tá? E aí, assim, e eu discordo, mas a gente tem que aceitar, né? Então, para eles são dois núcleos, tá? Para eles são dois núcleos. Se você for para a prova final de perguntar quais são os núcleos, qual é a origem real do trigêmeo, você vai falar, professor, os dois núcleos estão na ponte, um é o núcleo sensitivo principal e o outro é o núcleo motor do trigêmeo, certo? Pronto. Fino. Simples assim, certo? Pronto. Então, isso aqui são as duas coisas os dois núcleos que o professor quer que vocês digam do trigêmeo, tá bom? Pronto. Sexto par cranial, origem real. Aqui ele vai respeitar aquela regra que eu tinha falado hoje, o nome do núcleo mais o nome do par cranial. Então, a gente vai falar núcleo abducens, tá? Núcleo abducens. Núcleo abducens, ele está justamente aqui, ó, tá? E ele é importante porque em algum determinado momento a gente vai falar que o sétimo par cranial, eu vou marcar de amarelo, o par cranial está de verde, tá? Ó, só para vocês verem o que vai acontecer. Ele dá a volta sobre o sexto par cranial e sai, tá? Então, olha, essa volta que ele dá aqui, isso vai acabar se transformando na rodicha do facial. Eu sei que tem gente que não vai entender porcaria nenhuma agora que eu estou dizendo, mas daqui passar uns 2 meses, tá? Rodicha do facial, porque o nervo facial ele dá uma volta pelo nervo abducens e segue o baile, tá? E ele vai criar um acidente no quarto ventrículo que se chama rodicha do facial, tá? E também pode ser chamado de colículo facial ou eminência teres, tá? Então, tem esses 3 nomes. Mas como a gente vai falar muito mais disso no sistema nervoso, então vou deixar só essa pulguinha atrás da orelha para vocês terem mais ou menos a informação, tá? Mas isso aqui a gente vai ver com mais tranquilidade quando a gente estiver vendo o sistema nervoso. E aqui, mais uma vez, só para ressaltar, né? Bom, esse aqui é o nervo abducens, o núcleo abducens, ele é o núcleo motor. Tá faltando o contorno vermelho, filho da mãe. Ó, tem que ter o contorno vermelho, núcleo abducens, tá?
Pronto. Eu já sempre digo, se alguém tiver... Não, eu vou botar aqui. Vou salvar e depois eu vou adicionar na nova versão. Certo? Pronto. Então, agora a gente vai falar do sétimo par cranial. O sétimo par cranial tem 4 núcleos, tá? Tem um núcleo motor, um núcleo sensitivo e tem 2 núcleos vegetativos, tá? Então, o sétimo par cranial, o que acontece? O núcleo motor dele é o núcleo motor do nervo facial. Ele vai ir basicamente para os músculos da mímica da cara, certo? Então, o núcleo motor do nervo facial, ele vai para os músculos da mímica. E ele está localizado numa porção posterior da ponte. O núcleo sensitivo sensorial, ele faz parte do núcleo do tracto solitário. O núcleo do tracto solitário, eu vou explicar aqui para vocês. A Flávia vai ter que saber isso bem para fisiologia, certo? Então, presta atenção aí, Flávia. Ó, eu vou fazer esse palitinho aqui só para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Ó? Imagine que esse desenho aqui que eu estou fazendo aqui é o núcleo do tracto solitário, certo? Então, olha só. Se eu parar para prestar atenção, é o seguinte, ó, o núcleo do tracto solitário, ele tem... Eu vou botar em números arábicos, mas você sabe que tem que ser sempre representar em número romano, né? Porque eu vou ter que desenhar no mouse. No mouse é a roça, tá? Mas, ó, eu tenho sétimo par cranial, tá? Formando parte do núcleo do tracto solitário. Aí depois eu tenho que... Vamos botar o 7 de verde, porque eu tô colocando aqui o facial de verde, aí fica bem entendido, ó. Pronto. Sétimo par cranial. Depois, compondo o fascículo do tracto solitário, eu tenho o nono par cranial, tá? E também formando o fascículo solitário, eu tenho outro par cranial que é importante para nós, que é o nervo vago. Tá? Esse eu vou botar aqui, ó, X, só para ser rebelde. Ah, que raiva. Eu me odeio. Por isso que eu me odeio, tá vendo? 9. Agora fodeu. Ai, meu Deus. Eu sempre digo, a minha bênção é a minha maldição. Então, o núcleo do tracto solitário está composto pelo sétimo par cranial, o nono par cranial e o 10º par cranial. O sétimo par cranial é o facial, o nono par cranial é o glossofaríngeo e o 10º par cranial é o vago, certo? O que é importante aqui para a gente poder ter em conta? Sempre quando eu falar do núcleo do tracto solitário, a gente está falando do quê? A gente está falando que está envolvendo esses 3 pares craniais. O que vocês têm que ter em conta é o seguinte, agora eu vou fazer uma marcação diferente aqui, ó. Pegar o amarelo. Então, tudo que está daqui para baixo está no bulbo, tá? Então, vou botar aqui a letra B, porque essa parte do tracto solitário está no bulbo. Isso é um núcleo, tá? Essa parte do tracto solitário está no bulbo. E a outra parte, ou seja, a contraparte do tracto solitário, vai estar onde? A outra parte do tracto solitário vai estar na pointe, certo? Então, uma parte do tracto solitário está no bulbo e outra parte está na ponte. A parte que está na ponte é a parte que é representada pelo nervo facial, tá? Então, o núcleo sensitivo sensorial do facial, ele está na pointe, tá? Já a parte do tracto solitário que está no bulbo, ela corresponde ao nono par cranial e ao 10º par cranial, certo? Os 2 núcleos que são pertinentes ao facial, que são vegetativos, é o núcleo salivar superior e o núcleo lacrimal. Veja bem que quando a gente falar de que esses núcleos eles têm que ser ativados, ou seja, por exemplo, assim, ó, quando eu sei que a maioria aqui é bem chorona, né? Então, o que acontece? Quando vocês choram pra cacete, vocês estão estimulando o sétimo par cranial, o núcleo vegetativo. Se ele é estimulado, ele vai mandar a tua glândula lacrimal secretar e vai secretar lágrimas, certo? Esperemos que no final do ano ninguém esteja com esse núcleo estimulado, né? Que vocês vão fazer por onde, vão aprovar e não vão ter nenhum tipo de problema. Então, ninguém vai estimular o núcleo lacrimal, a não ser que seja de alegria, né? Se for uma condição de alegria, tudo bem. Mas eu aposto, eu jogo que vocês vão ter essa alegria. Para mim, eu acho que com fé em Deus, DJ, eu só quero ser feliz. Vamos lá. Então, o núcleo salivar superior, o que acontece? Ele vai estimular quem? Ele vai estimular as glândulas que secretam saliva. Quais são as glândulas que secretam saliva?
são as glândulas salivares, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais. Tá? Então, essas são as glândulas que são estimuladas, ok? Que vão fazer você secretar saliva. É aquela glândula, olha só, para você ver como facial é gostoso, né? Você vê aquele bolo de chocolate maravilhoso, gostoso, com cobertura de chocolate, recheio de brigadeiro. Aí você coloca, ele sobra uma doce redundância, você taca doce de leite em cima para ele ficar mais aguadinho. Aí você pega, e aí que tua boca já começa a encher de água, né? Para quem gosta de chocolate. Tua boca, nossa, a minha encheu agora. Então eu estimulei o núcleo salivar superior. Por quê? Porque eu induzi vocês a pensar em alguma coisa gostosa. Não sei. E se alguém não conseguiu salivar com o bolo de chocolate, pensa numa picanha. Sabe aquela picanha gostosa? Você começa a sentir o cheiro na hora que ele está fritando na chapa, e as tuas lombrigas ficam loucas. Digo, nossa senhora, que cheiro é esse? Pronto. A ideia é essa. Nossa, de novo. Tá? Então, pronto. Isso aqui é o par cranial, o sétimo par cranial. O oitavo par cranial é o vestíbulo coclear, neurovestíbulo coclear. Aqui a gente tem que ter em conta o quê? Primeiro, eu tenho 12 núcleos. Eu não tenho 2 núcleos, eu tenho 12. Porque de núcleo vestibular eu tenho 8 núcleos vestibulares. E de núcleos cocleares eu tenho 4. Então, 8 mais 4, 12. Tá? Ensino fundamental, 8 mais 4, 12. Então, eu tenho mais núcleos vestibulares do que núcleos cocleares. Tá? Inclusive, é o dobro. Então, o que acontece? Sempre relacione o seguinte, ó. Cóclea é o quê? Vai levar informação para o ouvido. Vestíbulo vai levar informação de equilíbrio, tá? Então, qual é a analogia que a gente pode fazer aqui? Para você passar no vestibular, você tem que ter um equilíbrio, tem que estudar todas as matérias. Olha aí, ó. Sacou? Pronto. Se não serviu, arruma outro macete, mas tem que pensar em alguma coisa bizarra assim, tá? Então, núcleo vestibular, equilíbrio. Núcleo coclear, cóclea, ouvido, audição, tá? Então, essas são as coisas que vocês têm que ter em conta, tá? Então, nós temos 12 núcleos, núcleos vestibulares e núcleos cocleares. Núcleos vestibulares são 8, núcleos cocleares são 4. Agora nós vamos falar do glossofaríngeo, né? Glossofaríngeo, como eu tinha falado para vocês, ó, deixa eu até voltar aqui a cena, ó, deixa eu ver, select. Vamos botar para cá. Ah, não vou fazer isso não. Tá muito pouquíssimo. Tchau. Não, apaga. Não vou perder tempo com isso não. Vamos lá. Então, o que acontece? Olha só, daqui para frente, os pares craniais, a maior parte deles vai estar presente no bulbo, tá? Então, a estrutura que a gente já falou, já definiu, que a gente vocês já sabem, que está daqui para baixo, daqui para baixo, bulbo, não é verdade? Então, pronto, os núcleos que a gente vai falar, eles estão situados no bulbo, e são 3. Como eu tinha falado, o glossofaríngeo, ele está ali, ele compõe o núcleo do fascículo solitário, junto com o 7 e o 10. Ele vai participar do núcleo ambíguo, que é o núcleo motor. O núcleo ambíguo é um núcleo importante porque ele vai dar, uma das funções do núcleo ambíguo é ajudar na deglutição, certo? Ou seja, na deglutição. E ele tem um núcleo vegetativo, que é o núcleo salivar inferior, que ele vai dar a secreção para a parótida, certo? Então, para a glândula parótida, quem vai inervar a glândula parótida vegetativamente é o glossofaríngeo, tá? Então, eu tenho 3 núcleos. Eu tenho o núcleo do fascículo solitário, que é sensitivo, do glossofaríngeo. Do glossofaríngeo, ele tem o núcleo ambíguo, que é motor, que também, junto com o núcleo ambíguo, está formando mais 2 pares craniais, porque enquanto que o fascículo solitário é 7, 9 e 10, o núcleo ambíguo é o quê? 9, 10 e 11, tá? E do núcleo salivar inferior, ele vai dar inervação para a glândula parótida, ou seja, se a glândula parótida for estimulada, vai produzir secreção de saliva, certo? Isso aqui é importante. Décimo par cranial vai ser composto de 3 núcleos, né? Como a gente já falou, o 10º par cranial está tanto no fascículo solitário, no núcleo do fascículo solitário, junto com o 7 e o 9, ele está junto com o núcleo ambíguo, junto com o 9 e o 11, e ele também tem um núcleo vegetativo, que ele se chama núcleo dorsal do vago, que é vegetativo, e esse aqui ganha um nome diferentinho, porque esse aqui também pode se chamar de núcleo visceromotor,
ou também conhecido como o núcleo cardiogastroneuroentérico, porque ele vai dar inervação para todas as vísceras parasimpaticamente. Outro detalhe importante, tudo que estiver dando inervação de par cranial, parasimpático, par cranial, parasimpático, par cranial, parasimpático. Estímulo do que o par cranial dá é o que? Parasimpático. O parasimpático recebe estímulo da onde? Dos pares craniais. Então, parasimpático, par cranial, parasimpático. Pronto, vocês têm que botar esse rap na cabeça, tá? Então, pronto. Importante. Agora a gente vai falar da origem real do 11º par, ou que é o acessório ou espinal. Ele tem dois núcleos. Ele tem o núcleo ambíguo, que é motor, e ele tem o núcleo espinal, que é motor também, tá? Então, o núcleo ambíguo ele está no bulbo, o núcleo espinal está na médula espinal. Olha só, vai estar onde? Se o núcleo é espinal, ele vai estar onde? Não, eu ia falar um negócio bagaceiro, mas eu ia falar que está na cabeça do... Bom, enfim. Mas tá, núcleo espinal, é claro que vai ser na médula espinal, certo? Então, o que eu tenho que saber? Então, o núcleo ambíguo, ele vai formar parte, ou seja, como a gente já tinha falado, o 11º par, ele forma parte do núcleo ambíguo junto com o 9 e o 10. Ele também tem um núcleo motor que vai sair da médula espinal, né? Da haste anterior dos 5 primeiros segmentos cervicais, vai sair e vai dar inervação propriamente dita para algumas estruturas que a gente vai ver no decorrer do período. E, para finalizar, eu vou falar agora da origem real do 12º par cranial, que é o nervo hipogloso. E aqui, para nossa alegria, ele vai ter aquela supremacia de receber aquela regra ouro, né? Então, o núcleo do nervo hipogloso, que eu coloco o núcleo, mais o nome do par cranial, tudo certo, tá? Então, o núcleo do nervo hipogloso, que está localizado no bulbo, certo? Obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Deixa eu só conferir se já... Não, ainda tinha uma coisinha aqui, importante. Eu já ia terminar, ainda tem umas coisinhas importantes aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, olha só, os pares craniais, a gente vai dividir eles em motores, sensitivos e mistos. Quando a gente falar que um par cranial é motor, é porque a única função que ele vai dar inervação muscular, tá? Então, inervação muscular, motor, muscular, motor, muscular, motor. Tem que enfiar na cabeça isso, tá? Inervou o músculo, motor, tá? Se ele é um par cranial que ele está transmitindo informação sensitiva, olha só, se é cheiro, se é visual, pronto, se é auditiva, então eu já sei que esse é um par cranial sensitivo, tá? Então eu estou falando de quem? Quem são os Primeiro eu vou focar nos motores. O motor é o quem? Terceiro par cranial, óculo motor. Quarto par cranial, trocular patético. Sexto par cranial, abducens, ou nervo abducente, ou motor ocular externo. O 11º par cranial, que é o espinal, o acessório, e o 12º par cranial, que é o hipogloso. Então, aqui no caso, motor, terceiro, quarto, sexto, o 11º e o 12º. São motores puros, não fazem mais nada. Perguntar, terceiro par cranial é sensitivo? Não, ele é motor puro. Então, par cranial que é sensitivo, eles são quem? O nervo olfatório, primeiro par cranial, nervo óptico, segundo par cranial, que ele está levando a informação da visão, e o 8º par cranial está levando a informação do equilíbrio e da audição, é o 8º par cranial, vestíbulo coclear, certo? Então, eu tenho 3 pares craniais que são sensitivos puros. E o que seria misto? Tá? Porque isso é uma coisa que, de vez em quando, tem gente que faz confusão. Misto, eu só estou tendo em conta se ele tem uma função motora ou se ele tem uma função vegetativa não, imbecil. Se ele tem uma função motora e se ele tem uma função sensitiva. Se ele é motor e sensitivo, ele é misto. O que eu não posso confundir é quando eu pego assim, ó, porque vou dar um exemplo. O terceiro par cranial, a gente sabe que ele tem um núcleo somatomotor e um núcleo híbrido constrictor. Se ele tem um núcleo motor e um núcleo vegetativo, eu vou dizer que ele é misto? Não, porque o que eu pego em relação é se ele é motor e sensitivo. Se ele é motor e vegetativo, ele é motor puro. Se ele é sensitivo, ele é o quê? Sensitivo puro. Agora, se ele tem sensitivo e motor junto, pronto, aí ele é misto. Quem são os pares craniais que são mistos? Trigêmino, facial, glossofaríngeo e o nervo vago, tá? Então, importante a gente ter esse quadro aqui. Ele é bem requisitado, os professores. Eu adoro fazer essas perguntinhas aqui. Qual é o par cranial que é misto? Qual é o par que é motor? Qual é o par que é sensitivo puro, tá?
Esse quadrinho vocês têm que guardar no coração. E outra pergunta que cai muito em prova é para você mencionar isso aqui, inclusive foi uma prova fodida de 2017, assim, eu acho que de repente vocês têm sorte, não vai cair uma pergunta tão foda assim. Mas tinha caído assim, ó, enumere todos os núcleos vegetativos, para você enumerar e colocar lá nos espaços em branco. Então, aqui o pessoal com certeza se for, né? Então, mas vocês não vai acontecer isso. Inclusive, tem espaço ali, eu vou botar uma bombinha bem aqui, porque isso aqui o pessoal tomou uma bomba desgraçada em 2017. Então, vamos lá. Quais são os pares craniais que têm núcleos vegetativos? Olha só, se a gente for olhar, são 4 pares craniais que têm núcleos vegetativos. Mas são 5, porque o facial tem 2. Então, o núcleo oculomotor, ou nervo ocular comum, ou nervo oculomotor comum, olha só, núcleo oculomotor ou núcleo somatosensorial, olha, oxi, peraí. Vamos lá. O nervo oculomotor comum, que é o oculomotor, terceiro par cranial, ele vai ter um núcleo vegetativo, que é o núcleo írido constrictor. O nervo facial, que é o segundo par cranial, ele vai ter 2 núcleos vegetativos. Ele tem o núcleo salivar superior e o núcleo lacrimal. Então, o nervo facial tem 2 núcleos, núcleo salivar superior e núcleo lacrimal, tá? Pronto, perfeito. Glossofaríngeo vai ter o núcleo salivar inferior, que é aquele que vai levar a informação vegetativa para a glândula parótida, para secretar a saliva. E o nervo vago é aquele que vai ter o núcleo dorsal do vago, que também pode ser chamado de núcleo viscemotor, ou núcleo cardiogastroneoentérico, que ele vai dar inervação para todas as vísceras de forma parasimpática, certo? Pronto. E aqui vai começar o trajeto dos pares craniais. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Se gostou, dá um like, joinha, se inscreva no canal. Ah, como se eu fosse botar no YouTube. Ainda não. Deixa eu parar aqui a gravação.